A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, nesse dia de hoje, graças a Deus, estamos muito felizes. Estamos felizes com a graça de Deus. Temos trazido, nesse início de ano, do ano 2026, com muita alegria e com um plano das bênçãos de Deus em nossas vidas, e também trazendo uma palavra para incentivar vocês, meus queridos irmãos. Temos visto muitos fracassos, mas Deus ele opera e faz maravilha, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, o reino de Deus não é baseado com o mundo. A sua teoria de ministrar sobre os seus servos é completamente diferente. Ele é o nosso provedor, nosso socorro. É Ele que nos salva de todos os atritos que o mundo oferece. Então, o trabalho de Deus é completamente o contrário do mundo, No mundo, Ele nos abençoa, os seus filhos, e dá prosperidade, desenvolve ideias para que todos venham lutar e vencer na vida. Então, meus queridos, nesse dia de hoje, você é um bem-aventurado, uma pessoa que está na aliança de Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, do qual que Ele deu a sua vida, pela nossa vida. Ele morreu na cruz, em nosso lugar. Nós estávamos condenados, Ele foi condenado na cruz para nos livrar de toda maldição. Então, nós estávamos mortos. Ele morreu por nós e nos deu vida. Então, o reino de Deus, quando nós começamos a estudar, viver, perseverar na presença dEle, nós aprendemos muitas coisas gloriosas. Nós desenvolvemos ideias que somente Deus pode nos conceder essas bênçãos, meus amados. E nós fica um povo diferenciado, abençoado por Deus, um povo que luta para vencer. Olha aí no rebanho, hoje, no dia presente, os irmãos que lutam. Alguém fala mal deles, mas olha o que eles fazem, é dia e noite, lutando. E a diferença é, porque eles lutam e crê no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção como é que nós mudamos de vida. É lutando, fazendo justiça, trabalhando, crendo em Jesus Cristo. Nesse hoje eu quero trazer uma palavra, eu quero ler primeiro para poder falar. Eu vou entrar no mesmo assunto do que eu venho trazendo esse ano, perdoando, abençoando, lutando, não imaginando coisa ruim em nós mesmos, não aceitamos coisas, imaginações, coisas pervertidas, coisas perturbadoras em nossa mente, sempre com a visão das bênçãos, de uma visão de alcançar uma virtude de Deus numa vida estável, abençoado, equilibrado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos pensar coisas ruins, só coisas que Deus pode promover na sua vida, uma vida abençoada, uma vida curada, uma vida sarada, uma vida selada pelas bênçãos de Deus na sua vida. E aqui nós encontramos homens de Deus na Bíblia, abençoados, do Salmo 112, no versículo 1, que é poucos versículos, Louvai ao Senhor, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será abençoada na terra, e a geração dos justos será abençoado.
fazenda, riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece, empresta e dispõe as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem afirmado, e não temerá até que ele veja. O seu coração bem afirmado, e não temerá até que ele veja cumprido o desejo do seu coração, dos seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados a sua justiça, e permanece para sempre a sua força, se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivece, e range os dentes, e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então, irmãos, muitas pessoas condenam a riqueza. Irmão, a riqueza veio do Senhor, né? Nós vê aqui que Deus cumpre as bênçãos na nossa vida, para que nós possamos permanecer abençoados por Deus. Haverá fazendas, riquezas, haverá na sua casa, com a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz das trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem de Deus, ele tem uma personalidade maravilhosa. Ele pensa sempre na bondade, na misericórdia, no amor, na vida, na justiça. Ele está sempre firme, olhando, abençoando, desejando que todos vivam e vivem abençoadamente por Deus. Que tenha vida, tenha força, tenha equilíbrios emocionais, não seja levado pelo vento de maldade, de ruínas, de falatórios negativos. O homem de Deus, ele é guiado por Deus. É uma coisa gloriosa. Meus amados, nós prosperamos. Vamos trazer o exemplo de Jacó. Jacó trabalhou muito na casa de Labão. Para ele se casar, ele lutou 7 anos. Depois, Labão, com aquelas conversas, ele tornou a trabalhar mais 7 anos. Se casou. Labão tinha o seu rebanho, colocou Jacó para trabalhar, e Labão era muito sábio, muito maldoso. E ali Jacó, como servo de Deus, com a mente boa, sempre pensando no futuro, Deus deu a ideia para Jacó no seu rebanho. E o rebanho da meia que pertencia a Jacó, Deus deu sabedoria a ele. E ele colocava aquelas varas de castanheira, cortava, fazia aquela tirinha ali, aquela parte branca. Então, havia uma produção de ovelha. E de Labão quase não produzia. Porque o homem de Deus, ele tem ideia dada por Deus. Deus é o sabedor de todas as coisas, meus queridos irmãos. E é uma benção quando você tem Jesus, tem o eterno Deus, Pai, Jesus Cristo. Tem o Espírito Santo, os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem e guardam a sua palavra, que é o estatuto de Deus, a justiça de Deus. Você tem a ideia primária, chega em você. Ninguém tem a ideia, você passa a ter ideia. E você prospera. Vê os irmãos que prosperam, do modo geral. Irmão, são ideias, sabedoria de Deus. Esses homens aí, que você vê aí, você fala que são ladrões, que isso aqui. Não, irmão.
No mundo eles não tinham aquela ideia. No Evangelho eles aprendem. Deus, através do Espírito Santo, eles têm a ideia de lutar. Olha, Jacó, o que ele fez? Ele pegou umas varas de castanheira, começou a cortar. E o rebanho vinha beber, olhava para aquelas varas, e não é que as ovelhas não davam os cordeiros tudo lavado, tudo muriscado, pintado, vamos falar assim. São ideias que Deus dá, irmão. Deus dá a ideia e abençoa quando se faz. Então, meus queridos irmãos, a aliança de Cristo, do eterno Deus, é aprimorada em sabedoria, porque Deus fez todas as coisas e trouxe a salvação ao homem no planeta Terra, para que o homem possa diferenciar dos outros, né? Então, aqui no Salmo Tessalonicenses, capítulo 1, eu quero falar para você, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras e nem houve pretextos de avareza a Deus. Então buscamos a glória, e nem de vós, nem de outros, ainda que podemos, como apóstolos de Cristo, ser voz pesado a ninguém. Paulo aqui fala que Deus nos abençoa, nós não precisamos ser pesado a ninguém, nós somos libertos. Você já leu ali em João capítulo 8? Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente vós sereis livre, liberto, né? Então, meus queridos irmãos, é uma bênção quando nós entendemos ser servo de Deus. Olha, riquezas, pobreza, diz no Salmo 112, que não é sinal de santidade. Pobreza é sinal de miséria, de escravidão, ser escravo, ser penalizado, uma vida sofrida. Jesus veio para nos soltar nós da ânsia da morte, né? Para que nós venhamos a ser pessoas abençoadas por Deus, né? No Salmo 115, eu quero ler para você: o Senhor que se livrou de nós e abençoou, e abençoará a casa de Israel, e abençoará a casa de Abraão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grande. O Senhor vós aumentará cada vez mais a vós e os vossos filhos. Sabeis, sede bendito do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, servir a Deus é ser homens, mulheres, jovens, crianças despertados para lutar, para vencer. Jamais um soldado que vai para a guerra, ele é sonolento, preguiçoso, desativado a enfrentar o inimigo. Ele tem que estar com a ideia inteiramente avançado, com fome de derrotar o inimigo. Que inimigo é esse? Nós temos os inimigos. Quem é o inimigo? Nós mesmos. É o inimigo de nós. De não ter fé, não avançar, né, meu irmão? Querer as coisas nas mãos, como diz um ditado do caipira, ter as coisas beijadas. Não, irmão. Deus fala para Adão, quando ele pecou, que saiu fora do paraíso
Mas ele deu condições para Adão. Com o suor do teu rosto comerá o pão de cada dia da sua vida. E foi isso que aconteceu com Adão. Filhos e filhas, e a terra produziu até a nós. Lutou muito, carregou, como diz o ditado aí, a cruz, mas Deus abençoou. É lutando, meus queridos irmãos, que haverá riquezas. A bem-aventurança do homem é lutar. Todos eles lutaram até o último dia da vida. E quando chegou o último dia, foi levada para a glória. Assim será naqueles que fazem aliança de Cristo Jesus, que faz parte, que é herdeiro de Cristo, abençoado por Deus. Tudo o que fizer prosperará. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa palavra. Que Deus te abençoe, que você tome essa palavra para você. Você que está olhando para o mundo, esses homens que estão lutando aí, esses homens, eles brigam, eles lutam em guerra, matam as nações, fuzilam todo mundo, porque não tem esperança. Em Deus há esperança. Quem tem Deus tem paz. Quem tem Deus tem comunhão. Quem tem Deus ama o seu semelhante. Ele, em vez de tirar a vida, ele dá vida. E se for possível, ele morre por eles, para que eles venham prosperar e a terra se enche da glória de Deus. Que Deus abençoe, meu querido. Estamos orando, estamos nesse assunto e vamos elevar esse assunto para tirar das ideias essas coisas ruins de esperar pelo homem, esperar pelo governo. Eles estão fazendo o papel deles, de ruínas, de destruição, porque ainda ele não fez aliança com Jesus. Mas no dia que ele fizer aliança com Jesus, eles vão mudar, eles vão abençoar naquilo que eles administram. Fica na paz, na graça, com o amor de Deus, perdoando e sendo perdoado, abençoando e sendo abençoado, dando sabedoria e sendo sábio. Que Deus abençoe. E você sabe qual é a maior sabedoria? É temer a Deus. Saber que Ele é o Criador de todas as coisas. Fica na paz, meus irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.